14. Guild Wars. Capítulo 420. O poder do 420. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado Essence Stalker e Fighter Cleric entraram no cofre escondido. Era algo que só poderia ser desbloqueado fundindo a escala reversa de um dragão enquanto canalizava a pura origem de um dragão, então tinha que estar protegendo algo precioso. Eles esperavam muitas coisas ao entrar, mas o que realmente encontraram os deixou em silêncio. Era um grande salão vermelho, adequado para ser uma área VIP em qualquer clube. Entre os vários sofás e namoradeiras, havia um dragonoide sentado ali, suas escamas preto-avermelhadas brilhando à luz dos fios flutuando perto do teto. Não havia tesouros dentro da sala, apenas ele e algumas Wyrms e Drakes femininas enroladas em torno dele enquanto alguma música tocava ao fundo. O que era ainda mais estranho era o traje do dragonoide. Ele usava um snapback vermelho, óculos escuros cobrindo os olhos e pelo menos 5 grossas correntes de ouro no pescoço. Ele usava uma camiseta branca larga e shorts camuflados largos que caíam um pouco mesmo quando estava sentado. Ele também usava o mais recente Air Jordan nos pés. Essence Stalker e Fighter Cleric apenas ficaram ali, perplexos ao verem esta cena que pertencia à sala VIP de um clube obscuro, em vez de um jogo de fantasia medieval que era hiperrealista. O dragonoide riu e tossiu levemente enquanto soltava um pouco de fumaça em uma baforada. Foi então que Essence e Fighter notaram um cinzeiro diante dele com alguns cigarros enrolados com uma coluna esverdeada no centro. A julgar pelo cheiro e pela aparência, isso foi definitivamente. Ei, irmãos, venham sentar-se. Deixem o Big Brother Snoop Dragon esclarecer vocês, amigos, sobre todos os detalhes. O dragonoide chamou com uma voz que definitivamente faria com que os criadores de Boundless fossem processados por falsificação de identidade. Essence Stalker e Fighter Cleric trocaram um olhar antes de se sentarem em frente a Snoop Dragon. As senhoras em seus braços sibilaram sedutoramente para Essence Stalker ao sentirem sua origem dracônica, mas o sujeito não estava com humor para brincar com cobras. Sr. Snoop Dragon. O que exatamente é esse lugar? Clérigo Fighter perguntou. Snoop Dragon inspirou profundamente seu rolo e expirou com uma expressão de êxtase. Bem, é simples. Estou aqui esperando pelo próximo sucessor da raça do dragão. Nós meio que fomos mortos por um cara bonito, assim como no bairro, quando patrulhamos o quarteirão. Sabe o que estou dizendo? Fighter Cleric assentiu, inseguro. Sim. Então, quem é o sucessor? Snoop Dragon ponderou um pouco, coçando o queixo escamoso. Veja aqui, foi suposto ser um cara chamado Draco com uma garota chamada Ikari da última vez que verifiquei, mas eles não estão aqui. Então seu amigo, que também é um dragão, pode se encaixar no perfil. Essence Stalker ficou em silêncio por um tempo antes de balançar a cabeça. Desculpe, mas não acho que seja uma boa ideia roubar o papel do líder da minha guilda. Eu consultaria primeiro, mas ele não está disponível no momento. Essence poderia estar fazendo isso porque era um sujeito honrado, mas Fighter concordou com a cabeça. Tentar tirar algo de Draco levaria à morte instantânea. Snoop Dragon tossiu um pouco de fumaça e balançou uma garra. Não, irmãos, vocês não estão roubando nenhum papel. O trabalho dele é muito maior do que apenas ser um sucessor. Ele tem que reviver a maldita raça e reconstruir tudo. Snoop Dragon apontou sua garra estendida para Essence Stalker. O que você vai fazer é ajudá-lo. Essence Stalker e Fighter Cleric compartilharam outro olhar. Se fosse esse o caso, então não deveria ser um problema, certo? Snoop Dragon acenou para a mesa na frente deles, que gerou cinzeiros e alguns rolos para Essence e também para Fighter. Mas antes de falarmos sobre coisas sérias, por que não relaxamos, irmãos? Deem algumas tragadas e vamos compartilhar um pouco de gin e suco. Essence e Fighter iriam rejeitar, mas lembraram que se tratava de um jogo, não do mundo real, então eles poderiam se dar ao luxo de fazer o que quisessem sem medo de repercussão. Como tal, ambos acenderam os seus pãezinhos e deram uma tragada profunda. Como novatos, eles começaram a tossir e tossir devido à falta de familiaridade com os produtos químicos poluentes que invadiam seus pulmões. Snoop Dragon riu e suas garotas também riram.
Não tenha pressa, irmãos. Trate seus rolos como trataria sua garota, com gentileza e amor. Ao dizer isso, ele esfregou as escamas inferiores de alguns dos Wyrms, fazendo-os corar e assobiar de uma forma estranha. Fiter pode não entender a implicação com seus olhos humanos, mas Essence sim. Era o equivalente a colocar a mão na calcinha de uma mulher. Ele tossiu um pouco mais e rapidamente desviou o olhar. Como membro da linhagem com a filiação dracônica, a resistência a veneno, contaminantes de Essence era bastante alta, permitindo-lhe desfrutar da droga por um bom tempo. No entanto, era como se essa linhagem fosse feita para conquistar dragões especificamente e Essence começou a sorrir como um simplório em cerca de 5 minutos. Por outro lado, Fiter era um humano normal. Como Luke Mancer, ele só colocava suas estatísticas em uma categoria e não havia nada de especial nele, dando-lhe qualquer tipo de defesa. Seus olhos já estavam esbugalhados enquanto ele olhava para o telhado quando Essence começou a sentir o efeito da droga. Ficou claro que o sortudo estava passando por uma sequência de imagens que poderia até destruir a compreensão da realidade por parte de um deus. Era provável que, quando Fiter ficasse sóbrio, ele fosse um sábio incomparável. Vendo que seus novos amigos estavam experimentando seu primeiro barato, Snapdragon acenou com a cabeça em aprovação. Seus idiotas parecem bem agora. Aqui estão os detalhes deste Nisli sucessor. Basicamente, você tem que pegar o chiado, dar um tapa no Bodhisli e levá-lo para o Fizisli. Essence Stalker assentiu lentamente, como se entendesse. Então, basicamente, terei que pegar os ovos de uma nova geração de dragões que foram mantidos armazenados desde a queda da raça dos dragões e levá-los para a cidade do dragão ancestral, onde eles podem eclodir. Snapdragon estalou os dedos. Sim, sim, vê como é fácil entender quando o suco flui pelos pulmões. Snapdragon deu um tapa na garupa de uma das Drakes fêmeas deitada em seu peito. Querida, vá trazer esses fracassos para o nosso irmão aqui. Então poderemos finalmente dizer que fizemos a nossa parte pelo paraíso do nosso gangsta. O Drake arrulhou e foi para o fundo do cofre, remexendo em busca de alguma coisa. Enquanto isso, Essence Stalker estava dando mais uma tragada nas coisas boas. Você já se perguntou por que estamos aqui? Essência perguntou profundamente. É um dos grandes mistérios da vida, não é? Quero dizer, somos produto de alguma coincidência cósmica ou existe realmente um Deus observando tudo? Cara, mas isso me mantém acordado à noite. Fiter Cleric, que acabou de sair do seu torpor anterior, respondeu. Essência suspirou. Eu esperava que você não dissesse isso. Porque a única pessoa que poderia saber tanto tem que ser um usuário do stand inimigo. Essence rugiu e ficou de pé, manifestando um estranho espírito dragonoide atrás dele que posava fabulosamente. Fiter Cleric riu ameaçadoramente e também deu um pulo, adotando uma pose magnífica enquanto uma aparição feminina parecida com uma deusa estava atrás dele com os braços em volta de Fiter. Essence cerrou os punhos e lentamente começou a caminhar em direção ao seu amigo enquanto seus olhos se estreitavam. Bastardo. Mais apto. Fiter simplesmente zombou e questionou. Oh, você está se aproximando de mim? Você está realmente se aproximando de mim, Fiter Cleric? Essence continuou andando firmemente com uma expressão séria, sua voz refletindo sua vontade endurecida. Eu não posso acabar com você sem me aproximar. Fiter pareceu um pouco divertido com isso e começou a caminhar em direção a Essence também. Oh. Então, faça o que quiser. Assim que eles finalmente ficaram um diante do outro, o espírito dragonoide de Essence saiu com um soco, mas a aparição feminina foi mais rápida e deu um chute que quebrou a parte da perna de sua armadura. Fiter balançou a cabeça e fez um gesto de via merda que eu passo. TSK. Eu queria comparar nossa força já que o hipe em torno de você era muito grande, mas parece que eu superestimei você. Essência permaneceu calmo e apenas olhou para a parte onde sua armadura estava quebrada. Eu diria o mesmo. Eu esperava que você fosse capaz de me rasgar ao meio com um golpe, mas bem. Pelo menos você conseguiu arruinar uma parte da minha armadura de 3.000 platina. Fiter ficou irritado. TCH. Por que vocês, dragões, estão sempre tão relutantes em admitir a verdade sobre suas próprias fraquezas? Não importa. Por que não comparamos nossos ataques para ver quem é mais rápido? A essência permaneceu estoica. Pode vir. Seu espírito dragonoide saiu com um grito de Shura. Enquanto a aparição feminina de Fiter saiu com um grito de Uda.
Ambos os espíritos se aproximaram e começaram a irradiar runas que significavam ameaçador na linguagem da magia. Em uma fração de segundo, eles começaram a socar um ao outro ferozmente, seus golpes perfeitamente sincronizados em velocidade e precisão, fazendo-os ricochetear um no outro em conjunto, criando pequenas ondas de choque que se espalhavam pela sala. Shura. 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 Uda. 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 Seus golpes ricochetearam em seus mestres, destacando suas expressões como se o tempo tivesse parado. Enquanto Sense mantinha uma expressão estoica, Fiter mostrava uma expressão arrogante. Este foi o momento que ficou preso no tempo, mostrando o poder heróico do herói Essência, indo contra o mal tirânico que era Fiter Cleric. Infelizmente, essa cena só poderia ser compreendida por suas mentes confusas com THC. Na verdade, os dois socavam o ar enquanto gritavam e faziam poses estranhas que não eram fabulosas, mas só poderiam ser descritas como embaraçosas. Depois que o Drake retornou com todos os 5 ovos restantes, a única coisa que restou a fazer foi entregá-los à Essence. No entanto, a sala ficou em silêncio enquanto Snapdragon e suas damas observavam a cena questionável diante deles. Snapdragon olhou para o pãozinho que fumava e esfregou o couro cabeludo. Talvez eu devesse ter dado a eles uma cepa mais fraca. Fazer esses irmãos começarem com uma cepa mais forte pode não ter sido uma boa ideia. Mas ele riu no momento seguinte e soltou outra baforada. Mas não adianta se preocupar. Parece que esses irmãos vão largar tudo, então por que não assistir ao show? Demorou muito tempo de briga e gritos para que Fiter e Sense voltassem a si, mas eles não se sentiram envergonhados. Eles realmente sentiram que aquela experiência tinha sido real e não uma mera alucinação. Essence recebeu os ovos de Snapdragon e foi conduzido a uma sala subterrânea com um portal colocado na parede oposta à entrada. Snapdragon lançou outra nuvem de fumaça enquanto apontava para o portal. Bem aí, irmão. Essa é a única maneira de entrar na cidade do dragão ancestral sem a bênção do deus dragão. É um uso único, sombrio de mão única. Então você tem que encontrar outra saída quando terminar. Essência, ainda um pouco alta, acenou com a cabeça com valor. Não importa os obstáculos, vou garantir que essas crianças vejam a luz do dia. Fiter, também um pouco alto, murmurou baixinho. Bom perdedor de 2 sapatos. Snapdragon deu um tapinha nas costas de ambos e seu espírito. Meus amigos, agora entrem. Com um empurrão, Essence e Fiter foram empurrados para dentro do portal antes mesmo que pudessem gritar, e ele se fechou e desmoronou no momento em que eles passaram. Snapdragon observou-os passar silenciosamente. Uma de suas drakes trouxe um copo de gin e suco para ele, que ele bebeu de um só gole. Depois disso, ele falou palavras sábias que culminaram após anos de vivência e experiência. A raça do dragão está condenada. Ele suspirou derrotado, mas ainda deu uma última tragada, mesmo quando seu corpo começou a desaparecer, acompanhado por todas as suas suíros e drakes fêmeas que o abraçaram de perto. Bem, nós fizemos a nossa parte pelas irmãs da família, agora é hora de explorar o submundo e dar uma olhada naquele desejo. Sim. Uma pena que ninguém estivesse lá para registrar suas últimas palavras. A porta do cofre que foi aberta pela Essence fechou e desapareceu, enquanto o salão que estava cheio de fumaça se transformou em uma caverna vazia. Não havia mais nada que pudesse testemunhar a existência do lendário Snapdragon e seu berço. Guild Wars. Capítulo 421. Montarias de Rank 2. Há alguns meses, Clarent e Kyung que exploravam com interesse a parede que separava a seção interna da seção central. Ambos eram originalmente seres divinos ou, no caso de Kyung-ki, descendentes de um ser divino. Como tal, eles entraram em contato com energia divina muitas vezes, e até mesmo com energia de origem algumas vezes. Quando sentiram aquela aura suprema e inviolável que a origem energia emitia, eles naturalmente vieram investigar. Acho que é uma sobra do deus do refinamento. Se há tanta energia de origem orgânica aqui, então eles eram definitivamente um poderoso deus de semi-origem. Clarent postulou. Isso é mais provável. A qualidade aqui também é bastante admirável, muito mais pura do que eu vi nas semi-origens restantes. Kyung que acrescentou pensativo.
Enquanto os dois discutiam seriamente este assunto, Sheila se deitou um pouco atrás deles, sob a sombra de uma bela árvore. A brisa estava calma e fresca, e a sombra baixou a temperatura de seu corpo a uma intensidade desejável. Sua barriga já mostrava uma protuberância e ela havia se tornado menos ativa. Em breve, ela daria à luz sua primeira ninhada de filhotes e tinha grandes esperanças neles com base em sua linhagem sanguínea contrastada com a de Kyung-ki. Quanto ao ancião, ninguém sabia o nome dela, nem mesmo ela mesma. Como tal, Clarence a chamou de Jonah. Ela não poderia ter um sobrenome único até que se tornasse um verdadeiro dragão, então isso foi omitido. Na verdade, a maioria dos Swims nem sequer tinham permissão para ter nomes e na maioria das vezes eram chamados apenas pela sua cor. Então, ancião prateado, ancião verde, etc. Conceder um nome a ela já mostrava o quão especial o ancião prateado era. Jonah atualmente estava enrolada em si mesma, também sob a sombra da mesma árvore. Ela estava dormindo profundamente, desfrutando de um certo estado de paz e satisfação que nunca teve antes. Os dias de incerteza em relação ao seu futuro ficaram para trás agora que ela tinha um legítimo dragão verdadeiro como seu companheiro. Ela definitivamente alcançaria o atavismo e se juntaria a ele nos seus um dia. Esta cena tranquila foi interrompida quando ocorreu uma mudança repentina. Clarence, Kyung-ki e Sheila começaram a brilhar com uma luz estranha, acordando Jonah adormecida. Esse brilho persistiu por um curto período. O corpo de Clarence começou a crescer à medida que ele absorvia uma grande quantidade de energia mundana, enquanto a transformação do próprio Kyung-ki mal durou um minuto. Ele também não absorveu nenhuma energia mundana, provavelmente porque não estava subindo de nível como os outros. Em vez disso, livrou-se das algemas que o prendiam. Quanto a Sheila, ela absorveu apenas uma quantidade normal que não causou nenhum tumulto. Afinal, isso não significava que ela estava abaixo da média. Todos os cães e gatos na tela que se empanturraram a ponto de quase explodir eram um verdadeiro monstro, fazendo aparecer um rato manso. Kyung-ki flexionou as garras e examinou seu corpo, mas fez beicinho quando não viu nada diferente. No entanto, isso era de se esperar, já que seu corpo ainda estava em seu estado original no Rank 7, apenas seu poder de ataque havia sido firmemente selado, assim como suas habilidades. Agora que Draco finalmente alcançou Rank 2, muito de seu poder suprimido explodiu, bem como algumas novas habilidades úteis para adicionar ao seu repertório. Kyung-ki riu ruidosamente com isso e foi verificar seu companheiro. A classificação de Sheila foi leve e ela acariciou Kyung-ki quando ele chegou. Você está bem, querido? O Rei Leão perguntou. Estou bem. Só queria que tivéssemos sido informados com antecedência, para que eu pudesse me preparar. Sheila respondeu com aquele seu exótico sotaque egípcio. HMPH, a culpa é daquele sujeito. Não se preocupe, quando chegarmos lá, farei questão de educar meu animal de estimação humano completamente. Kyung-ki respondeu com um bufo arrogante. Sheila sorriu, mas zombou internamente. Ela tinha visto como esse sujeito fugiu de seu mestre, então quem ele pensava que estava enganando? Se havia algo que Sheila esperava que seus filhos não herdassem de Kyung-ki, era sua falta de vergonha. Porém, desde quando o deus da genética se preocupa com os desejos dos pais? Nome: Sheila, Manticora Rank 2 Seg STR, 70 Seg Dex, 60 Fim de Seg, 50 Seguinte, 30 Seg barra SPR, 30 Seg Chá, 30 Seg Sorte, 50 Habilidades, Picada Venenosa, Golpes de Fúria. Características: Voo, Petrificação. Picada Venenosa, Habilidade e Efeito: perfure um inimigo com um ferrão de escorpião para envenená-lo. Isso drena 1% de HP por segundo. Duração: 20 segundos. Tempo de espera: 8 minutos. Furious Whips, Habilidade e Efeito: golpeia os inimigos com energia condensada da garra, causando 40% de dano à distância. Tempo de espera: 5 segundos. Voo, Característica Efeito: pode voar à vontade. Um máximo de 3 pessoas podem ser transportadas com segurança no ar. Petrificação, Característica Efeito: qualquer entidade que for picada pelo ferrão venenoso será transformada em pedra por um período de tempo dependente de sua resistência. Sheila se tornou mais forte, na verdade. Suas estatísticas aumentaram em vários campos, sendo a força mais alta.
A manticora feminina ficou especialmente satisfeita por ter adquirido com sucesso uma de suas habilidades raciais mais importantes, que era a petrificação. Agora, ela também poderia facilmente carregar 3 pessoas nas costas durante o voo, e sua habilidade picada venenosa também se tornou mais forte no geral. Ela entendeu que seu poder não era nada comparado ao de Clarence ou mesmo de Kyung-ki, seu companheiro, mas ela sabia seu valor. E iria provar isso. Quanto a Clarence, demorou 1 hora inteira para que suas mudanças diminuíssem. Quando terminou, todos, exceto Kyung-ki, ficaram surpresos devido à profundidade de suas mudanças. Ele era originalmente do tamanho de um PC, grande o suficiente para não ser minúsculo, mas pequeno o suficiente para sentar-se confortavelmente nos ombros de Draco, se necessário. Agora, porém, seu tamanho aumentou muito. Ele era do tamanho de um carro de luxo 4x4. Seu corpo ficou menos rechonchudo e mais elegante, enquanto seus músculos começaram a aparecer por todo o corpo. Seu focinho ficou mais longo, enquanto suas cristas e espinhos ficaram mais longos e afiados. Suas asas também se tornaram mais longas e firmes, permitindo-lhe voar mais rápido, mais longo e mais fácil. Foi uma atualização total que não perdeu nem mesmo para Kyung-ki. Isso se tornou ainda mais aparente quando alguém deu uma espiada em suas estatísticas e habilidades. Nome: Clarence, Jovem Dragão Rank 2 Seg STR, 150 Segdex, 150 Find Seg, 150 Seguinte, 150 Seg SPR, 150 Seg Chá, 150 Seg Sorte, 150 Habilidades: Bola de Fogo, Pilar Flamejante, Imolação, Explosão de Chamas, Garra de Fogo, Mar de Chamas. Características: Origem Divina, Imunidade ao Fogo, Fogo do Dragão, Impulso, Proteção contra Fogo, Produção de Éter. Bola de Fogo, Habilidade e Efeito: Atire uma bola de fogo em um alvo em um raio de 500 metros. Isso causa 45% de dano de fogo. Tempo de espera: 2 segundos. Flame Pilar, Habilidade e Efeito: Causa uma erupção de fogo em um determinado local que envolve uma área de 15 metros. Isso causa 125% de dano de fogo por segundo. Duração: 15 segundos. Tempo de espera: 3 minutos. Imolação, Habilidade e Efeito: Coloque um alvo em um raio de 75 metros em chamas de dentro para fora. Isso causa 200% de dano de fogo. Duração: 7 segundos. Tempo de espera: 6 minutos. Explosão de Chama, Habilidade e Efeito: Causa uma enorme explosão em uma área de 20 milhas. Isso causa 200% de dano de fogo. Tempo de espera: 15 minutos. Garra de Fogo, Habilidade e Efeito: Imbui o elemento fogo nas garras do Suer, causando 15% de dano de fogo a cada golpe durante a duração. Duração: 1 minuto. Tempo de espera: 3 minutos. Mar de Chamas, Habilidade e Efeito: Espalha uma grande quantidade de fogo sobre uma zona de área, incendiando-a. Isso causa 500% de dano de fogo. Duração: 5 minutos. Tempo de espera: 1 dia. Origem Divina, Característica e Efeito: Possuindo a verdadeira aura divina, este animal de estimação de combate não enfrentará problemas de crescimento até chegar ao rank divino. Imunidade ao Fogo, Característica e Efeito: Imunidade total a todos os danos de fogo. Fogo do Dragão, Característica e Efeito: 200% para todos os danos de fogo. Boost, Característica e Efeito: Durante o voo, a energia do fogo pode ser expandida para fornecer um aumento de velocidade para todos os propósitos. Aula de Fogo, Característica e Efeito: Uma aura permanente de fogo envolve o usuário, bloqueando 20% de todo o dano. Produção de éter, Característica e Efeito: Você é capaz de gerar energia etérica a uma taxa de 1 cristal por hora. Os cristais variam em qualidade dependendo da localização e classificação do ser dracônico. Clarence estava realmente bem em termos de crescimento. Suas habilidades quase dobraram em poder e suas estatísticas triplicaram. Como ele cresceu de forma diferente de Ikari como mascote de combate, isso era normal. Quando Jorna viu suas mudanças, ela deslizou animadamente até Clarence e se enrolou em sua perna. Clarence, que ainda estava sentindo suas mudanças, viu suas travessuras e sorriu. Então, com uma garra, ele pressionou a cauda de Jorna com tanta força que ela não conseguiu se mover. Confusa, Jorna olhou para Clarence para entender por que ele a capturou assim.
Quando ela viu seu sorriso maligno e olhos escuros, o ancião prateado começou a tremer enquanto o pânico inundava seu sistema. Mesmo enquanto tentava escapar, tudo o que conseguiu ouvir era a risada maliciosa de Clarente. Por que você está correndo? Não é isso que você queria. Agora que sou um jovem dragão, finalmente tenho funções reprodutivas. Clarente usou a garra que agarrou Jorna para trazê-la para mais perto dele enquanto Kyong-ki e Sheira desviavam o olhar, não dispostos a continuar assistindo a essa cena comovente. E agora, vou descarregar toda a minha raiva em você. Alguns meses depois, Kyong-ki, Sheira, Clarente e Jorna puderam ser vistos indo em direção a Evergreen Village. Na perna de Sheira havia dois filhotes correndo em volta dos pés dos pais enquanto brincavam. Embora os filhotes de leão normais precisassem de cerca de 3 meses para andar, a primeira ninhada de Kyong-ki e Sheira foi verdadeiramente especial graças principalmente à linhagem suprema de Kyong-ki. Então os filhotes eram um pouco diferentes. Ambas eram mulheres. A primeira chamava-se Nemea e a segunda Spé. Nemea era mais parecida com seu pai, parecendo um leão típico, só que seu corpo era menor e sua cauda era de um ferrão de escorpião. Quanto a Spé, ela era mais uma manticora como sua mãe, com pupilas reptilianas e sombra preta ao redor dos olhos. Sua cauda também era um ferrão e parecia que ela também poderia criar asas. No dia de seu nascimento, Kyong-ki estava reclamando porque precisava de um filho, mas Sheira o consolou dizendo que eles sempre poderiam tentar mais, então ele aceitou a existência de Nemea e Spé. A comunidade dos grandes felinos era diferente da humana, em primeiro lugar. Quanto a Clarente, ele caminhou preguiçosamente com Jorna deslizando recatadamente atrás dele. Havia algumas bolsas sob seus olhos por falta de sono, e a forma como a parte inferior de seu corpo se contorcia de vez em quando enquanto ela deslizava fazia com que sentíssemos pena dela. Assim que chegaram a Evergreen Villa, o grupo parou um pouco. Kyong-ki e Clarente simplesmente suspiraram enquanto olhavam para a opulenta mansão decorada com a melhor vegetação e iluminação ambiente de cristais de mana. Ao ver tudo isso, eles se lembraram que tinham saído daqui poucos dias depois de chegar para dar a Draco um pouco de espaço para respirar. Se ele falhasse em sua missão por causa deles, eles nunca superariam isso. No entanto, meses vagando sem rumo tornaram-se chatos. Caramba, Kyong-ki até se tornou pai. Muita coisa mudou, desde a disposição de Clarente até a personalidade de Sheira. Agora a mãe, ela se tornou menos feroz e mais amorosa. Na verdade, ela ainda era feroz, mas apenas quando alguém tentava mexer com seus filhotes. No entanto, como isso raramente acontecia, houve pouco drama até agora. Os dois rapazes se perguntaram como estava seu amigo Draco. A última vez que verificaram, ele estava intimidando algumas criadas enquanto fazia planos com o mordomo Homem-Cabra. Pensando assim, os dois companheiros ficaram entusiasmados com o reencontro que se aproximava. Eles cresceram muito e queriam mostrar suas mudanças para seus verdadeiros amigos e, como tal, mostraram o quão maduros haviam se tornado no segundo seguinte. O mantra Draco, rola aqui e saúde seu antes gato e lagarto neste instante. Nota do editor, vou ser breve, para não desperdiçar nenhuma moeda de vocês. Todos vocês notaram que o capítulo anterior foi diferente do estilo usual. O personagem Sense Stalker é na verdade baseado em um de nossos leitores a quem escrevemos como agradecimento. Graças às doações dele e de outras pessoas pudemos começar a contatar artistas que começaram a criar algumas artes oficiais. Falando nisso, não nos esquecemos da mudança de nome, mas nossa última capa atrasava continuamente, então fomos forçados a substituí-lo recentemente. O capítulo 420 foi a primeira grande doação da Sense e, dado outro significado, nos divertimos um pouco com o capítulo. Entendemos que a mudança de estilo pode não agradar a todos, mas por favor, trate um capítulo tão ocasional como um capítulo maluco de spin-off que ainda é canônico. Guild Wars. Capítulo 422, Capítulo 2 Celestial Primeva respirou levemente. Ela tinha visto coisas que destruiriam o senso de razão de qualquer outra pessoa agora mesmo, e ela entendeu que sua avaliação anterior dos talentos dessas três mulheres tinha um escopo muito limitado. Chamá-los de monstros seria um grande eufemismo. O único termo adequado para eles seria chefes mundiais novatos. Uma vez que alcançassem os postos mais altos, seu absurdo também cresceria junto com eles, até que alcançassem o posto divino. Esperançosamente.
Eva devolveu as crianças às mães, que imediatamente começaram a acariciá-las. Apenas a pequena Hila foi sozinha para os fundos do reino Anomalia, que se tornou seu ponto de encontro favorito. Eva falou com as 3 mulheres: descansem. Estarei indo para um centro de treinamento próximo para subir de nível. Roma, Zayn e Caria sentiram e saíram do reino Anomalia. Eva deu uma última olhada em Hila, que estava olhando contemplativamente para a barreira divina antes de sair. Uma vez fora, ela rapidamente deixou a Etherhall e caminhou pelas estradas limpas da cidade-estado de Vita. A essa altura, já não parecia um grande pedaço de terreno vazio, mas tinha todos os sinais reveladores de uma cidade em desenvolvimento, com carruagens, estradas e muitos edifícios ao redor. A parte interna da cidade era onde os membros da Umbra e os membros do clã da tribo Nussal permaneciam como cidadãos. Não havia ninguém aqui que não fizesse parte desses grupos. Os jogadores Umbra começaram a construir famílias e até mesmo clãs assim que sua compatibilidade genética foi desbloqueada, e com o aumento de velocidade da cidade-estado de Vita, era possível ouvir o choro de um bebê em quase todas as casas. Quando a próxima geração crescesse, os números explodiriam exponencialmente. O setor intermediário da cidade foi onde eles alugaram as boas terras para as organizações que enfrentaram os outros poderes ocultos quando a cidade-estado de Vita acabara de ser fundada. Aqui, havia muito mais atividade, pois os membros da Associação dos Magos, da Igreja da Luz, da Guilda dos Mercadores e outros se deslocavam de seus edifícios para interagir, realizar negócios ou por prazer. Esta área também serviu como setor residencial para os moradores. Como afirmado anteriormente, o critério para obter uma posição tão elevada era ser excelente em seu campo de comércio, geralmente significando que alguém tinha que estar pelo menos no rank 5 e ter que abrir mão de tantos direitos apenas para viver aqui. No entanto, muitos ainda haviam assinado, pois os benefícios eram bons demais para serem aprovados. Este número mais que dobrou depois que Draco reduziu os critérios em um ranking pelos próximos 2 anos durante a festa de celebração em homenagem ao nascimento de Roselle e Loki. Quanto à parte externa, era o destino de Eva. Este lugar estava absolutamente cheio de atividades, pois eram os visitantes mais distantes e aqueles com visto podiam viajar durante sua estadia. Lojas, hotéis, armazéns, comodidades, serviços. Tudo existia nesta parte da cidade-estado de Vita porque este local era o mais desenvolvido. Apenas cerca de 5% dos terrenos nesta parte ficaram sem uso, e Ikari teria que expandir as fronteiras um pouco em breve. Não havia casas aqui porque a residência era proibida. Assim, a maioria dos visitantes com visto superior um dia hospedava-se em uma das centenas de pousadas, tabernas ou hotéis concorrentes entre si. Eva navegou pelas ruas com calma, sem se importar que as pessoas congelassem ao contemplar sua beleza e aura. A atividade só voltou depois que ela passou e todos os visitantes exclamavam e gritavam em estado de choque, até mesmo os jogadores. Isso continuou até ela chegar ao centro de treinamento. Devido ao rápido crescimento da Vita, eles conseguiram construir um centro de treinamento de rank 4 diretamente. Seus serviços eram prestados gratuitamente a todos os jogadores, por isso o patrocínio era astronômico. Eles poderiam ter cobrado por isso, mas a lógica do Sublime era que a cobrança dupla só seria benéfica no curto prazo. As pessoas já tinham que pagar para entrar na cidade no momento da aquisição do visto, então as coisas que gostariam de desfrutar aqui deveriam ser baratas ou gratuitas para aumentar ainda mais o tráfego. Daí o congestionamento. Claro, Eva não teve problemas com isso. Seu crachá, bem como o emblema da guilda é branco puro de um dragão negro com um círculo de símbolos matagama pairando ao redor da serpente que estava gravada em torno de sua área do peito, não deixavam dúvidas sobre quem era essa beleza celestial. Todos rapidamente abriram caminho para ela. Ela entrou em uma das salas privadas limitadas e optou por subir de classificação através da tela do menu que foi apresentada a ela. Anúncio do sistema para o jogador começar a subir de classificação. Aviso: todas as habilidades podem sofrer alterações inesperadas devido ao fato desta classe não ser suportada pelo sistema. Além disso, toda a experiência acumulada será convertida após a classificação. Tem certeza de que deseja prosseguir? Sem número ela escolheu sim. Como esperado, ela foi levada para um véu de escuridão que durou cerca de 2 segundos. Assim que ela tomou consciência do que estava ao seu redor, ela se viu em um lugar familiar.
Eva não era como Draco, que apenas olhava para aquele lugar e o admirava. Ela decidiu investigar sua composição e construção. Depois de alguma deliberação, ela o nomeou o mundo do atavismo, uma vez que estava claramente ligado de alguma forma às suas linhagens, possivelmente uma manifestação delas. As estátuas e o trono ainda estavam aqui, embora este último estivesse surpreendentemente vazio. Da última vez que ela veio, uma cópia do Amaterasu se manifestou ali e olhou para as estátuas com benevolência. Talvez aquele avatar de sua linhagem dividindo parte da consciência de Amaterasu com ela para consertar seus problemas de personalidade tenha resultado em algum tipo de problema. Anúncio do sistema para o jogador iniciando o procedimento de aumento de classificação do Celestial Prime. 2. Espera. Celestial Prime. Procedimento de subida de classificação divina. 2. Descrição. Você tem a mais nobre das linhagens, bem como metade da essência de origem de um universo alternativo e, como tal, você tem o direito de traçar seu próprio caminho como o único Celestial Prime. Limpe o objetivo para concluir este procedimento. Recompensas. Classe Divina, Celestial Prime, Rank 2. Anúncio do sistema para o jogador. O objetivo do procedimento Celestial Prime Rank Up 2 foi definido. O jogador Riveting Nietzsche deve completar a segunda cerimônia de ascensão para concluir esta tarefa. No momento em que essas notificações do sistema surgiram, Eva soube instintivamente o que deveria fazer. Ela reconheceu que a ação de Amaterasu durante seu Class Up não teve nada a ver com a situação atual. Na verdade, ele foi criado para ser exatamente assim desde o início. O trono foi deixado vago para ela sentar-se, permitindo-lhe reivindicar o respeito e a lealdade de seus aspectos de linhagem. As estátuas. Como tal, Eva caminhou calmamente e sentou-se no trono. Ela olhou para as várias estátuas dispostas diante dela com uma expressão calma e bateu no apoio de mão do trono. Ao contrário de Draco, que imediatamente gritou exigindo que as estátuas se ajoelhassem, Eva apenas passou os olhos calmamente sobre elas e permaneceu em silêncio. Ela não exerceu isso conscientemente, mas uma pressão grande e supressiva começou a emanar dela, os restos da noite rebitante selada vindo à tona. Os vários aspectos inferiores começaram a suar, apesar de não possuírem as glândulas necessárias como seres de pedra. Um por um, eles se ajoelharam em subserviência ao seu progenitor supremo. Quanto aos três aspectos principais da linhagem, eles simplesmente olharam para Eva sem dizer uma palavra. A donzela celestial sorriu de brincadeira, enquanto o olho abissal ignorou sua existência. Eva podia até sentir algum ódio vindo dele, não realmente dirigido a ela, mas a tudo em geral. Quanto à deusa da luz, julgou Eva silenciosamente com base em seus próprios critérios que não compartilhava. Não querendo perder mais tempo com esses três idiotas, Eva começou a abordar os aspectos menores. Eu sou o Alfa, o início de todos os tempos. Represento a criação, a verdade e a vida. Minha vontade é lei e minha existência é fundamental. Eu sou o primordial celestial. Todos aqueles que se ajoelharam reiteraram: você é o Alfa, nosso progenitor. Você representa nossa vontade, esperanças e existência. Eva sentiu com satisfação. À medida que o mundo ao seu redor começou a desmoronar depois que ela alcançou seu objetivo, ela olhou para os três aspectos principais, que não eram mais tão negligentes como antes. A donzela celestial estava franzindo a testa enquanto o olho abissal estava olhando. Quanto à deusa da luz, ela estava sondando-a de forma neutra. Eles sabiam que da próxima vez que ela viesse, seria a vez deles, daí as suas reações. Claro, o estranho reino que ela chamou de mundo do atavismo não desapareceu após sua saída, mas continuou a persistir por razões desconhecidas. Assim que Eva apareceu na sala privada, ela primeiro verificou as instruções do sistema. Anúncio do sistema para o jogador calculando a alocação total de estatísticas. Anúncio do sistema para o jogador atualizando as habilidades de classe atuais. Anúncio do sistema para o jogador avaliando o físico do jogador atual. Anúncio do sistema para o jogador inspecionando o equipamento da aula. Anúncio do sistema para o jogador análise da nova classe concluída. Mostrar. Sem número Eva obviamente escolheu sim. Celestial Prime, classe divina, rank 2, habilidades, nenhuma taxa de ganho de ESP, 5% dificuldade de classificação, 10% armas de classe, todas habilidades de classe, qualquer luz, divina, abissal e criação. Eva franziu a testa profundamente.
taxa de ganho de experiência de 5%. Esta IA foi verdadeiramente brutal. Isto limitou ainda mais a sua velocidade de crescimento de semanas para meses. Mas Eva entendeu que não deveria reclamar. O poder e o potencial de uma classe divina valeram o preço. Eva se perguntou preguiçosamente se Draco já havia se classificado e se o mesmo havia acontecido com ele. Ela riu ao imaginar sua alma gêmea vomitando sangue de raiva. Eva abriu sua ficha de personagem para avaliar suas habilidades e verificar o quão melhores elas haviam se tornado em comparação com antes. Nome: Noite Fascinante. Classe: Celestial Primordial. Classificação: Senhor. 2. Nível: 50 ESP, 1% Força, 70 Diz, 70 Fim, 70 Interno, sem Primavera, sem Chá, sem Sorte, sem habilidades de combate, Raio Abrasador, Aura de Luz, Bola de Luz, Purificar, Cura Instantânea, Forma de Luz. Classificação 2. Forma de Vazio. Classificação 2. Forma de Deusa. Classificação 2. Habilidades não combate. Poder da Luz. Grau 2. Bênção do Vazio. Grau 2. Dignidade Celestial. Grau 2. Habilidades comerciais. Comércio de escravos. Nível 21. 90%. Negociação. Nível 10. 12%. Rastreamento. Nível 34. 90%. Inteligência. Nível 1,20%. Forma leve. Rank 2. Habilidade ativa efeito. Assuma sua verdadeira forma de luz temporariamente. Duração: 1 minuto. Tempo de espera: 22 horas. Forma Void. Rank 2. Habilidade ativa efeito. Assuma sua verdadeira forma de vazio temporariamente. Duração: 1 minuto. Tempo de espera: 22 horas. Forma de Deusa. Rank 2. Habilidade ativa efeito. Assuma temporariamente sua forma de deusa verdadeira. Duração: 1 minuto. Tempo de espera: 22 horas. Searing Rai. Habilidade ativa efeito. Dispara um feixe sólido de energia luminosa condensada que possui poder perfurante absoluto. Esta habilidade causa 400% de dano leve. Tempo de espera: 8 minutos. Aura de Luz. Habilidade ativa efeito. Emite energia luminosa purificada que o torna 500% resistente aos danos da escuridão e 40% resistente a todas as outras formas de dano. Duração: 1,5 minutos. Tempo de espera: 4 minutos. Lintball. Habilidade ativa efeito. Concentra uma grande quantidade de energia luminosa em uma forma esférica que causa enorme dano a Oi, chegando a 700% em 50 milhas. Tempo de espera: 10 minutos. Purificar. Habilidade ativa efeito. Envia uma onda de energia purificadora que remove todos os debuffs e os converte em buffs. Duração: 6 minutos. Tempo de espera: 9 minutos. Cura instantânea. Habilidade ativa efeito. Cura 40% ou 20.000 HP, o que for maior, instantaneamente. Recarga: 1,5 minutos. Poder da Luz. Rank 2. Habilidade passiva efeito. Todos os ataques são infundidos com a propriedade purificadora e edificante da luz, aumentando o dano em 1500%. Bênção do Vazio. Rank 2. Habilidade passiva efeito. O usuário é incorpóreo e intangível, resistente a todas as formas de dano abaixo do rank divino. A chance de negar todo o dano é de 20% por golpe. Dignidade Celestial. Rank 2. Habilidade passiva efeito. O usuário é coberto pela aura da divindade. Em todas as interações sociais com entidades do mesmo rank ou inferior, o usuário é tratado como o mesmo status de um emissário do Deus verdadeiro. Eva ficou satisfeita com o crescimento de suas habilidades, embora a conversão de experiência a fizesse sorrir amargamente. Anteriormente, ela tinha 1494% de experiência acumulada, mas foi atingida pela primeira vez com a conversão de classificação. Para uma única classificação de diferença, a taxa de conversão foi de 101. Então, basicamente, qualquer coisa na casa dos milhares se tornaria algo na casa das dezenas. 1000% de ESP se tornaria 10% de ESP assim mesmo. Foi por isso que Eva aconselhou fortemente Sublime Companhia a não se preocuparem em estocar. Não importa o quanto alguém tivesse, simplesmente não valia a pena em circunstâncias normais. O restante da experiência de Eva, cerca de 15%, que ela deveria aproveitar, foi então atingido por sua taxa de ganho de experiência de classe.
tornando-se uma mísera experiência de 0,75%. Claramente, a IA teve pena dela e a cercou, o que fez Eva se sentir ainda mais amarga consigo mesma. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.